Lady Sings the Blues, uma autobiografia da Billie Holiday, acaba sendo um relato sobre racismo. A Billie conta muitas histórias nesse sentido e, bom, ela começa falando da infância dela, muito pobre, e ela fala que quando ela tinha 10 anos, por exemplo, ela sofreu uma tentativa de estupro. E o homem foi punido pelo que aconteceu, mas ela também foi. Então ela foi para um reformatório católico e lá sofreu coisas horríveis. Ela, por exemplo, uma noite ela teve que dormir ao lado de um cadáver de uma menina que tinha acabado de morrer naquele dia num acidente. Então são coisas assim que vão mostrando bem como é que a justiça funciona para a população negra, né? A Billie conta alguns episódios também com a orquestra, na qual uma das orquestras com que ela trabalhou, né? E ela falava que acontecia uma coisa curiosa, que havia, por exemplo, um lugar em Detroit, onde a banda dela contracenava com dançarinas, e essas dançarinas eram brancas, então aquilo estava incomodando o público racista que estava vendo aquelas mulheres brancas no mesmo lugar junto com diversos músicos negros. E a própria Billie, ela era uma mulher negra, mas ela tinha um bisavô irlandês, então ela não era uma negra de pele muito escura. E nesse mesmo lugar ficaram preocupados de, se a luz não fosse uma luz correta, o público talvez achasse que aquela ali no palco fosse uma mulher branca. Então isso poderia dar problema também, porque, como ela explica, o problema era negros e brancos estarem convivendo em igualdade. Isso é que irritava os racistas. Então nesse dia ela teve que fazer uma coisa que ela a princípio se recusou, mas ela teve que ceder, senão todos os músicos iam ser prejudicados. Ela precisou fazer um blackface, arranjaram uma tintura para ela, uma substância para ela colocar nos braços e no rosto, para a cor da pele dela ficar mais escura e não haver nenhum tipo de dúvida de que ela era uma mulher negra. Então isso já mostra um pouco da crueldade, né, da coisa, e são diversos episódios. Ela fala o livro inteiro sobre isso, porque de fato foram muitos casos, né? Ela viveu muitas situações esdrúxulas assim. A Billie conta que ela começou a cantar por força das circunstâncias. Um certo dia ela e a mãe dela estavam para ser despejadas, no dia seguinte elas seriam despejadas se elas não arranjassem o dinheiro do aluguel. E a Billie foi para a rua para ver o que ela podia fazer. Aí a Billie entrou num bar que tinha música e ela se ofereceu para dançar, fazer uns passos lá ao lado do pianista. E o dono do local deu essa chance para ela lá, ao lado do público, vendo já, né? E foi horrível, ela fez uns passinhos ali e a coisa não foi legal. Mas esse mesmo dono perguntou se, garota, você sabe cantar? E ela falou, claro que eu sei cantar, mas de que é que isso adianta? E ela fala, eu tinha cantado a vida toda, mas gostava demais de fazer isso para pensar que pudesse ganhar dinheiro cantando. Acontece que ela pediu para o pianista, então, cantar uma música, Traveling All Alone, e ela cantou aquilo com todo aquele sentimento, toda aquela angústia, né, todo aquele medo do despejo, um monte de coisa junta, muito forte dentro dela, e ela falou que ficou o público estatelado, assim, depois que ela cantou, né. E que naquele dia ela ganhou muito dinheiro, um dinheiro que era muito para ela, né, porque ela precisava, ela conseguiu. E aí começou a carreira dela, por força desse tipo de circunstância, né. Também é interessante analisar isso, né, como que a vida dela levou ela para cantar. A pobreza, né, foi o que levou ela a cantar. A Billie fala um pouquinho, rapidamente, sobre a relação dela com a música, essa coisa do estilo que ela desenvolveu. Ela fala, viviam me perguntando de onde aparecera o meu estilo e como ele se desenvolvera e coisas assim. O que eu poderia dizer? Se você aprende uma canção e ela tem algo a ver com você, não há nada a desenvolver. Você simplesmente sente isso e quando canta, as outras pessoas sentem algo também. Para mim não tem nada a ver com trabalho, arranjo ou ensaio. Me dê uma canção que eu possa sentir e ela não me dará trabalho algum. Ao mesmo tempo que a Billie fala essa coisa, né, de ser fácil cantar as canções que ela ama, você também fica conhecendo um pouco do processo da canção Strange Fruit, que é uma canção muito simbólica, né, da carreira dela. Então, ela fala que essa canção, quando o Lewis Allen mostrou para ela o embrião da canção, ela ficou logo impressionada. Mas ela falou, nós três nos juntamos, eu, o Lewis e o Sonny White.
E também eu tive a ajuda do Danny Mendelsohn, outro compositor. Então se juntou esse pessoal todo para fazer essa canção. E ele falou, ele me ajudou, o Danny Mendelsohn, me ajudou a arranjar a canção e a ensaiá-la pacientemente. Trabalhei para diabo naquilo, pois nunca tinha certeza se conseguiria transmitir tudo o que sentia, muito menos para uma plateia chique de nightclub. Então, ao mesmo tempo que ela fala essa coisa de se deixar levar pela canção e ela toda já sair sem muito trabalho, ela também mostra o quanto de trabalho ela tinha, né? O quanto ela ensaiava, o quanto ela se empenhava. E eu gosto também quando ela fala que Strange Fruit foi uma canção que ela falou assim, com o passar dos anos eu tive uma série de experiências horríveis por causa dessa canção. Era uma forma de separar as pessoas normais das quadradas e das estrupiadas. Numa noite, em Los Angeles, uma vagabunda levantou-se no clube onde eu estava cantando e disse, Billy, por que você não canta aquela canção sexy que te fez famosa? Você sabe, aquela sobre corpos nus balançando nas árvores. Strange Fruit fala sobre os negros enforcados, né, no sul dos Estados Unidos, que ficavam nas árvores. Então, você vê o tipo de provocação que a Billy tinha que enfrentar, né? E para terminar, a Billy, ela sofreu a vida inteira com essa questão do vício das drogas. Ela sofreu muito nas mãos da justiça. E como ela mesma diz, ela sofreu muito mais quando ela quis parar. Quando ela quis deixar de usar a heroína, é que a coisa realmente ficou ruim para ela. Ela foi presa, era perseguida, os agentes não deixavam ela em paz, a polícia não largava do pé dela, porque estava sempre esperando que ela escorregasse, estava sempre esperando que pegar a Billy para prender ela e deixar ela fora de circulação. O Rui Castro, ele escreve uma coisa aqui no final, no pós-fácil, sobre a Billy, né? E ele fala sobre essa questão mesmo da justiça e o quanto a Billy sofreu com ela. Ele fala assim, Billy morreu de infarte, heroína e emoções em excesso. No seu leito de morte, a porta do quarto do hospital estava sendo vigiada por 2 investigadores federais. Provavelmente queriam flagrá-la cambaleando pelos corredores em busca do último shot na veia. Como eu disse, eu acho que esse livro acaba sendo um grande relato sobre o racismo, né? Quando ela fala sobre o vício dela, quando ela fala sobre a época em que ela se prostituiu, tudo isso é consequência de uma sociedade muito racista e tudo isso fez com que ela sofresse muito. Ela colocou todo esse sentimento nas canções dela, né, na interpretação dela, nas composições dela, mas foi muito mais sofrido, uma vida muito mais sofrida do que precisaria ser. Isso aqui fica bem claro nesse livro.